Neste exato momento são 5h30 da manhã de terça-feira e nós estamos aqui para gravar mais uma análise tática. Trabalho a trabalho, né? Saindo meio-dia, acredito que eu vou botar para sair esse vídeo meio-dia aqui no Canto Rubro-Negro. Então, pela nossa dedicação, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos também, toca aí no gostei. Manda pra geral e se inscreva aqui no Canto pra gente bater 51.700 ainda hoje. Lembrando que a gente tem pré-jogo. Acho que 19 horas o pré-jogo começa mesmo, trazendo as prováveis muitas mudanças na equipe do Vitória. Porém, antes de falar do Vitória contra a equipe do Jequié, a gente tem que falar do que aconteceu no Barradão. Eu vi até um print, Paulo, já trago para você aqui antes de colocar a imagem na tela, de aquelas mensagens muito encaminhadas em que dizem que, Léo Condé mudou, trouxe Zeca para ser um terceiro zagueiro e espetou o outro lado, sendo que na real não. Mas a gente vai trazer isso daqui detalhadamente. Na verdade, a ideia segue sendo a mesma. A diferença contra o Barcelona de Leão nada funcionou e domingo muita coisa funcionou. Mas enfim, vamos lá, Paulo, vamos para mais uma. Vamos nessa, Léo. Fala, Nação Rubro-Negra. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui para analisar para vocês mais um jogo. E já adiantando para mim, para Léo e para o próprio Léo Condé, o melhor jogo do Vitória na temporada até aqui. Começando pela fase defensiva, que se você já acompanha a análise, geralmente eu costumo ter o início pela fase defensiva. A gente vai observar não somente a marcação individual, como a gente já traz em várias outras análises, estou buscando trazer coisas novas que acontecem dentro disso. E não é que o que eu estou trazendo aqui é algo novo, mas algo que, enfim, deu certo ao ponto de darmos uma ênfase maior, que é a marcação, pressão com linhas altas. O Vitória tem essa proposta, principalmente no Barradão, de subir um pouco as linhas, mas é bem verdade que nem todo jogo isso dá certo. Tem adversários que fazem com que a gente não consiga executar tão bem. Muitas das vezes a gente sobe 2, 3 vezes e erra a pressão, e aí toma um volume atrás e a gente já recua, não sobe tanto. Enfim, tem várias atenuantes para isso não acontecer com tanta frequência. Mas isso foi até tema de algumas conversas no grupo do Canto Rubro-Negro, que eu estava conversando com alguns, que o Vitória marca por pressão em todos os jogos. Só que tem alguns momentos que, como o próprio Condé fala em algumas entrevistas pós-jogo, que há um gatilho maior quando a bola entra na lateral do campo. Então existe um gatilho no corredor lateral. Quando a bola entra no corredor, a gente vê os jogadores do Vitória povoando mais aquele lado para pressionar. Então não há somente uma forma de pressionar, a gente tende a ter uma referência maior de pressão, quando é em bloco alto, com linhas altas, abafando a bola do adversário, mas o Vitória pressiona em todos os jogos, só que tem jogos que há essa ênfase maior nas laterais. Bom, nesse jogo contra a Juazeirense não foi bem isso que a gente viu. Realmente o Vitória marcou em bloco alto, marcou com as linhas altas, no 4-4-2 com o Alejandro, com o Mateuzinho, bem combatente nessa saída de bola, jogador da Juazeirense, que a gente até havia enfatizado no pré-jogo que a Juazeirense tinha dificuldade de sair com a bola quando era pressionado, e isso se mostrou e se comprovou durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, que é a abordagem que a gente está trazendo aqui. Então, a gente viu uma pressão no corredor lateral, mas a gente também conseguiu observar uma ênfase maior na pressão em bloco alto. A gente viu em muitos momentos onde a segunda e a última linha, ou melhor, a segunda e a primeira linha de marcação, abafando bem a saída de bola da Juazeirense. E aí eu quero até salientar que muitos momentos aqui vocês vão ver que a primeira linha de marcação, ou a última, a depender de onde você queira definir, o que é começo, meio e fim, mas a linha com Wagner Leonardo, Camutanga, Zeca e PK, ficava em vários momentos muito distante dessas outras duas. Não significa isso um espaçamento, né? Porque a Juazeirense mantinha muitos jogadores lá atrás, então por isso que a outra linha não acompanhava tanto. Então não é um espaçamento, não é ali uma falta de compactação, não. A gente não viu isso em nenhum momento, até que quando a bola chegava nesses jogadores, eles saltavam e permaneciam com essa postura de abafar. Algo que até o próprio Condé fala depois na coletiva, de que foi uma das coisas que ele mais frisou com esse jogo, essa imposição física para abafar o adversário e impor o jogo e o ritmo do Vitória, e a gente viu isso. Como eu trouxe, assim como também teve essa manutenção da pressão no corredor lateral, no lado esquerdo, isso fica muito evidente, porque a gente tem 3 jogadores no lado esquerdo que pressionam muito bem, que é o Patrick Almon, o Dudu
e também o Yuri Castilho. Se você assistiu até aqui, toca no gostei, toca no like, manda pra geral, compartilha, te espero 19 horas, mas espero você também comentando a respeito da nossa análise, que é um quadro exclusivo aqui do Canto Rubro-Negro, conteúdo diferenciado. E agora a gente vai para a organização ofensiva do Vitória e a transição no primeiro tempo. Vamos lá, Paulo. Bom, antes de começar a falar sobre a organização ofensiva e a transição, talvez fique um pouco repetitivo, mas eu fiz questão de separar 3 vídeos que falam de algum momento as construções de jogo do Vitória. Aqui a gente vai ver mais como eram as movimentações, depois a gente vai ver o que aconteceu no segundo tempo, e eu separei o último vídeo que eu coloquei como até tema, a prova de que o Vitória tem ideias ofensivas. E é o vídeo de 2 minutos e 40 mostrando quando o Vitória criou e propôs no jogo. É bem verdade que a gente enfrentou um adversário extremamente desqualificado. A gente tem que enfatizar isso aqui. Para mim, até o pior que a gente enfrentou, até com relação ao Jacuipense no jogo de estreia, que foi também muito abaixo, embora às vezes botou uma bola na trave e tal, mas acho que ali ela Jacuipense está muito parelho. Mas voltando à organização ofensiva, né, a gente pôde ver aqui já as triangulações pro lado do campo, que já é marca registrada de Condé. Uma equipe que gosta de jogar muito de fora para dentro. E eu vou trazer um vídeo aqui para mostrar para vocês que ama o jogo por dentro, que ama que o Vitória tem que jogar com meia. Como o Vitória tentou esse jogo jogar por dentro e errou quase todas as ações, tá? Então eu vou trazer aqui um vídeo, né, onde o Vitória tenta fazer esse apelo pelo corredor central e não surtiu tanto efeito. Então é evidente que o jogo do Vitória funciona muito mais quando a gente consegue criar esse volume pelo lado esquerdo do campo. A gente viu na direita a triangulação com o Zeca, o Mateuzinho e o Oswaldo. É bem verdade que com menos frequência do que quando acontece na esquerda. A gente vê também muitos momentos o Oswaldo e o Mateuzinho associando bastante. Eu já falei isso em outro vídeo, vou repetir. Com relação ao quadro de associações por jogo, o jogador que mais associa com o Oswaldo é o Mateuzinho. Então mostra realmente essa conexão que eles têm muito no jogo. Outro ponto que a gente observa aqui é como o Vitória nesse jogo também teve ali uma transição ofensiva muito rápida, com poucos toques, né, de bola e também com muita velocidade para iniciar essa transição, iniciar em alguns momentos essa ação de contra-ataque. Foi algo que também funcionou e que fez com que o Vitória criasse ali muito volume na partida, fez o Vitória conseguisse chegar muito ao último terço. E outro ponto também que a gente vai enfatizar ainda em outros vídeos que funcionou foi a bola longa e profundidade, né? Ferramentas que surtiu muito efeito em vários jogos, como por exemplo o Ituano, como por exemplo ano passado também o Novo Horizontino no Barradão. Esse passe longo nas costas da defesa em profundidade foi fundamental, e o jogador que mais ajudou nesse aspecto foi o Willian Oliveira, né, que se soltou enfim com essa bola longa que a gente já havia alertado sobre ele desde a sua análise individual. E esse jogo ele se solta um pouquinho mais nesse quesito. São 10 bolas longas com 6 assistos no jogo. O próprio Mateuzinho também tentou 2 bolas longas. No segundo tempo, a gente começa o jogo com 20 segundos. O Yuri Castilho quase faz um gol também de uma bola longa do Vai Leonardo para ele. E depois ele acaba até se machucando depois nessa jogada. Enfim, então foi um jogo do Vitória onde o Vitória conseguiu triangular pelos lados e fica aí com as principais ideias como o Vitória, né, busca esse jogo de aproximação pelos corredores laterais. Vamos agora para os erros na construção por dentro. Eu sempre serei repetitivo com a seguinte frase: não é só o que eu gosto que presta, e não é porque eu não gosto que não presta. Vamos lá, vamos agora ver o que o Paulo separou pra gente. Bom, Léo, é bom enfatizar também, né, que muita gente tem algumas conclusões sobre a análise precipitada, né? No jogo passado, contra o Barão de Leões, a gente veio aqui trazendo muitos alertas do que aconteceu na partida, mesmo entendendo o contexto. Assim como a gente ganhou o jogo, eu ainda estou trazendo situações de que não foram boas na partida, para todo mundo entender realmente que a análise não é enfatizar só coisas boas quando ganha e só coisas ruins quando perde. Não, e aqui, mesmo o Vitória fazendo para mim o melhor jogo da temporada, teve sim situações de que não foi bem, como por exemplo, em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, o Vitória forçou muito o jogo pelo corredor central e errou a maioria das jogadas. Eu separei aqui 6 lances no primeiro tempo onde o Vitória tenta fazer essa construção por dentro, tenta associar pelo corredor central e erra. Só que com 2 minutos de jogo, já é o terceiro vídeo, vocês estão vendo. Primeiro foi com o Patrick Almond associando por dentro e errando passe. Depois com o Oliveira vindo por dentro e errando passe. Aqui agora, do lado direito, o Zeca vindo por dentro, tentando achar esse passe de ruptura no entre linhas e ainda assim a gente errando o passe. Agora aqui a gente vai ver, né, o Camutanga, né, por dentro também tentando fazer essa ação de passe e outra vez a gente forçando o jogo central e errando a jogada e possibilitando ao Jazeirense contra-ataques que, graças a Deus, não foram engatados, né? Então, né, é bom a gente salientar aqui, para finalizar, o Dudu. Então, você vê que foi um rodízio de jogadores que tentaram fazer esse passe por dentro, porque se fosse 4, você ia falar, mas foi ele que errou. Não, a gente viu o PK, a gente viu o Dudu, a gente viu o Oliveira, a gente viu o Zeca, a gente viu o Camutanga, a gente viu o Wagner,
todos esses no primeiro tempo tentando construir rápido por dentro, e a gente errava muito. Em contrapartida, quando esse passe, mesmo rápido e acelerado, vinha na lateral, surtia mais efeito. Então, o que mostra que corredor central não é a prova viva de que vai dar certo uma construção ofensiva, e esse jogo foi muito claro. Toda vez que a gente tentou associar, com muitas dificuldades, a gente conseguiu chegar. Já pelo lado do campo, foi bem diferente. Eu quero aproveitar também e lembrar para você que está assistindo, caso seja uma das primeiras análises que você está vendo, que o termo análise, de fato, pode ser usado em muitos contextos, mas especificamente aqui no Canto Rubro-Negro, a gente, em momento algum, está dando a nossa opinião sobre os vídeos. Os vídeos são os fatos do jogo. Dentro dos fatos do jogo, aí a gente entra em 50 debates diferentes. Pô, Léo, eu achei que errou muito por dentro, mas acho que deveria continuar tentando. Perfeito, sua opinião. Pô, Léo, eu achei o lado direito desequilibrado, achei que jogou muito pelo lado esquerdo e isso me incomodou. Pronto, a gente vai para as opiniões. Mas a análise tática do Canto Rubro-Negro não traz a minha opinião sobre o jogo, nem a opinião de Paulo sobre o jogo, apesar de pontualmente a gente dar a nossa opinião. O que Paulo destaca nos vídeos é literalmente o fato, é o que ocorre no campo. E dentro do que ocorre no campo, aí a gente debate. Dentro do que ocorre no campo, a gente aprofunda, a gente fala, pô, acho que tal dinâmica não funcionou, pô, acho que tal dinâmica funcionou melhor, pô, acho que o funcionamento foi melhor, foi pior. Aí a gente opina, mas análise aqui no canto são os fatos do jogo, tá? Dentro dos fatos, a gente opina, debate, concorda, discorda, porque o Canto Rubro-Negro é feito disso desde o começo. Vamos lá, vamos agora para a construção ofensiva no segundo tempo, que mudou um pouquinho, Paulo, ou não? Na verdade, para mim, o ponto-chave do segundo tempo, né, para o Vitória manter uma produção, embora, na minha opinião, o Vitória cria mais no primeiro tempo, e é curioso como é o futebol. O Vitória cria mais no primeiro tempo, não faz gol, cria menos no segundo, que também não foi, tipo, uma escassez de criação, mas foi menos e faz 3 gols, né? Futebol é assim. Mas o ponto-chave para mim foi que Everaldo conseguiu manter o nível de Yuri Castilho, que estava errando tomar decisão, mas também estava sendo o jogador mais acionado. E quando entra o Everaldo, ele não só consegue manter o nível, como na tomada de decisão, ele também eleva um pouco mais, né, a ação no jogo, já que o Castilho, que é um baita jogador, nesse jogo realmente acabou pecando um pouco ali na tomada de decisão, em alguns momentos poder ter feito algumas ações melhores, e o Everaldo mantém esse nível de 2 triangulações ali pelo lado, da mesma forma, com Vitória tentando triangular, movimentação bastante com o Dudu, com também o Everaldo, com o PK, depois com o Lucas Esteves, ele estava chegando, criando muito volume no lado esquerdo do campo. Mais uma vez o jogo com o William Oliveira, fazendo essa diagonal, buscando o jogo longo, né, surtindo efeito, a gente encontrando o homem livre, depois bate-rebate, a bola sobra por dentro, a gente faz tabela curta até chegar na finalização do Everaldo. Então, né, mostra que o Vitória no segundo tempo conseguiu manter ali o padrão do primeiro tempo, embora, para mim, numa frequência mais baixa, né? O próprio Condé fala que no segundo tempo o Vitória não teve tanta bola, jogou mais em transição, mas como vocês estão vendo esse lance, até as transições também no segundo tempo funcionaram. E como eu disse, o Everaldo foi uma peça fundamental, porque ele manteve o nível. Ele também teve o arrasto, ele também teve o drible, ele também teve a jogada de 1 contra 1 até o corredor lateral. Então é importante, porque a gente já estava vendo nos últimos jogos, e como saía um PK, o Esteves não fazia o nível cair. E agora saiu o Yuri Castilho, o Everaldo também não fez o nível cair. Então é interessante ter, pelo menos de um lado do campo, opções que quando entra a gente não vê o nível, né, técnico e individual cair. Isso é importante, eu enfatizo isso nesse vídeo aqui. Mais uma vez eu peço para você tocar no gostei, porque agora a gente vai para o último vídeo, que é o que a gente fala de nossa opinião, o fato é o fato. E aqui tem, pelo menos especificamente nessa partida contra a Juazeirense, um Vitória que não teve dificuldade de construir. Você pode me dizer que em alguns momentos da Série B do ano passado, de fato, o time tinha dificuldade com times em bloco baixo. Verdade. Você pode me dizer que contra o Barcelona em algum momento teve dificuldade. Verdade. Você pode dizer que o time de Condé é predominantemente um time de transição, um time que precisa de mais espaço para atacar a profundidade. Bom, aí a gente debate. Mas dificuldade de construir é muito forte, né, Paulo? Vamos lá. Exatamente, Léo. Por isso que eu separei aqui um vídeo de 2 minutos e 40 segundos, sem marcação nenhuma, sem nenhum tipo, né, de sinalização, mas para vocês verem como o Vitória criou de inúmeras formas nesse jogo. É bem verdade, eu vou falar mais uma vez, que o adversário é limitado. É bem verdade que é um campeonato baiano. Mas ainda assim, mesmo tendo todo esse contexto, eu vi muita gente puxando esse sarrafo para baixo para dizer que o Vitória não criou contra uma Juazeirense e passou sufoco contra a Juazeirense. E não aconteceu. A primeira finalização da Juazeirense ocorreu com exatos 9 minutos e 2 segundos do segundo tempo.
E a segunda finalização dele aconteceu com 13 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Então eu não vi, o Vitória passou 53 minutos sem sofrer uma finalização da Juazeirense. Não foi que foi para fora, não foi que passou longe, não foi que saiu pela linha lateral, foi que não teve finalização durante todo o primeiro tempo. O Vitória dominou. E o Vitória sim teve muito volume. A gente já viu aqui situações de contra-ataque, já viu situações de acionar Alejandro, que sobra pro Castilho e arracha no corredor. A gente já viu aqui outras situações do Vitória chegando no último terço, porque muita gente também induz uma criação ofensiva, uma produção ofensiva, com o Vitória chegar a finalizar na trave todas as ações. E não. Você cria chegando no último terço, pisando na área e conseguindo ali ter alguma situação ofensiva. Depois disso já entra a eficiência. Já entra o Yuri Castilho, que poderia ter feito uma assistência magnífica para o Leandro, jogou a bola no pé do zagueiro. Já entra a situação de Oswaldo pega a bola, puxa para dentro e bate, podendo tocar para um jogador que estava fazendo facão e tomou a decisão errada. Então, dentro da produção ofensiva, a gente traz a transição, quantas vezes o time chegou ao último terço, quantas vezes a gente pisou na área do adversário, quantas vezes a gente envolveu o adversário dentro da nossa troca de passes, das nossas dinâmicas e gerou vantagem para chegar próximo ao gol. E aí sim também, quantas vezes a gente, através dessa produção, a gente finalizou, a gente teve uma situação clara de gol, a gente pode ali ajudar a equipe. Então aqui a gente está vendo, como eu disse, várias formas. A gente está vendo ataque rápido, a gente está vendo transição ofensiva, a gente está vendo contra-ataque, a gente está vendo jogada pelo lado esquerdo com triangulação, a gente está vendo dinâmica de ultrapassagem para chegar no último terço e gerar situações de cruzamento. No segundo tempo agora a gente está vendo o William Oliveira, importantíssimo, os 2 gols que a gente vai ver fazendo passe vertical, acelerando o jogo, e aí vem na sequência o gol do Alejandro para fazer o segundo gol do Vitória e o primeiro gol dele com a camisa. E um lance curioso que o Everaldo ele participa de 3 gols, né? Inclusive foi pouco comentado, mas esse terceiro gol vem para mim de 2 jogadores que são muito importantes no segundo tempo ofensivamente. O William Oliveira circula a bola, varia o corredor para o Lucas Esteves e aí Everaldo por dentro faz uma excelente bola longa, mais uma vez a gente enfatizando como a bola longa funcionou nesse jogo. E aí vem a situação do pênalti que Caio Dantas faz o gol. Então o Vitória criou sim. É bem verdade que isso não é certeza para longo prazo, porque é um campeonato baiano e é um adversário inferior. Mas, pô, se você fala que o Vitória não criou nesse jogo, que passou dificuldade, que passou sufoco, porque por emoção você sentiu que as 2 bolas na trave, foi como se a Juazeirense tivesse dominado a partida. Não, não foi bem assim. Foi 23 finalizações a 4 da Juazeirense. Então, isso mostra o que foi o jogo. Foi 65% de posse de bola a 35%. Então, é só emocional de que foram 2 bolas na trave, que isso né, ali algo gigantesco para dizer que o Vitória não dominou, que não foi verdade. O Vitória dominou e fez a melhor partida do ano, mesmo tendo ali alguns problemas. Importante ressaltar também, Paulo, que essas 2 bolas na trave foram literalmente de uma bola parada, um bate-rebate, tudo bem, seria gol do mesmo jeito, de fato, mas não teve jogada construída, e uma bola que a Juazeirense tá tentando propor, Camutanga acaba errando o corte, que cai no pé do cara e chuta. Então foi um bate-rebate, um erro individual, então não teve transição da Juazeirense, não teve construção da Juazeirense. Repito, é bem verdade que não é parâmetro para uma Copa do Nordeste do que a gente almeja, não é parâmetro para uma Série A dentro do que a gente almeja, não é parâmetro para uma final de Campeonato Baiano dentro do que a gente almeja. Mas se a gente pesa a mão, a gente de modo geral, se a gente pesa a mão demais quando perde, a gente tem que considerar também quando ganha, né? Porque a gente tem 5 anos, querendo ou não, sem fazer a obrigação. E querendo ou não, a gente está fazendo a obrigação. É o mínimo. Concordo, é o mínimo. Mas a obrigação está sendo feita. E o que é certo e o que é errado tem que ser dito. Se você viu a análise até aqui, bote aí, Vitória 2, Jequié 0. Deixa aqui nos comentários. E quero saber o que é que você achou dentro dos fatos que a gente expôs do jogo, a sua opinião. Porque você concorda com a gente, você discorda da nossa opinião. Mas o fato é o que está no vídeo, é o que está sendo mostrado e é o que o Paulo trouxe. Toca no gostei e se inscreva também, galera. Tamo junto. Um abraço.